sejam muito bem-vindos ao canal da Agilize Cosméticos. E se for a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber todas as notificações e já curte esse vídeo. Aproveita também e segue a Agilize nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Meu nome é Patrícia Vasconcelos e hoje eu trago para vocês uma técnica de retoque de raiz. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender a fazer um retoque de raiz sem manchar o cabelo. Olha que legal! A nossa modelo já está com mais ou menos uns 5 dedos de raiz, então nós vamos retocar o cabelo dela. Eu vou utilizar uma técnica clássica, bem simples de fazer e vamos fazer isso de uma maneira bem eficaz, sem manchar a raiz da nossa cliente. Bora lá para a técnica? Para começar o retoque da nossa modelo, o retoque da Mayara, nós vamos fazer o primeiro passo que vai evitar as manchas da raiz. É a remoção dos metais pesados do cabelo. Para isso, nós vamos contar com o detox quelante. Só ele tem a capacidade de retirar todos os metais pesados que ficam impregnados no fio, evitando as temidas reações químicas. Sabe quando o cabelo infla e começa a vazar produto do alumínio? Começa a vazar o pó? O detox quelante ele evita que isso aconteça. Então nós vamos aplicar e vamos deixar agir por 10 minutos. Nesse caso, eu aplico sempre com o cabelo seco. Pode ser sujinho mesmo, do jeito que a cliente chegou no salão. Aplica o produto, deixa 10 minutos e lava o cabelo normalmente. Eu optei pelo pó descolorante Blue 9 Tons. Na proporção de 1 para 1,5, eu vou utilizar oxidante de 20 volumes, não precisa ser um oxidante mais forte que isso, não tem necessidade. Nessa proporção de 1 para 1,5, a gente vai ter uma mistura mais firme assim. Isso evita também com que o produto vaze para a raiz. Eu adicionei o Plex e nós iremos trabalhar com essa proporção no cabelo dela. O que eu indico para vocês é preparar aos poucos. Então aqui eu preparei 30 gramas e quando o produto acabar eu vou preparar mais 30, pra gente não perder a força desse produto. Nossa divisão vai ser bem tradicional. Eu dividi o cabelo em 5 partes, separando o topo. A gente vai pegar a medida do arco da sobrancelha para fazer isso. Nós iremos começar pelo primeiro quadrante. Essas mechas serão feitas na diagonal e ela precisa estar bem fininha. Eu optei utilizar o pó descolorante Blue, mas isso é uma questão de gosto, não dá diferença no nível de clareamento se você optar por utilizar o White também. Mechas sempre padrão, então espaçamento, procurar sempre fazer de uma maneira que fique bem padronizado. Quanto mais fina for sua mecha, maior é o nível de clareamento, ou seja, mais rápido ela clareia. Como eu vou fazer um retoque de raiz, se for aplicar, tem pessoas que gostam de passar um pouquinho de produto aqui no alumínio. Se você for fazer isso, faça só no início, não coloca muito para baixo, porque senão você vai passar na mecha que já está clara. E também não muito para cima, porque senão vai vazar do alumínio. Então eu apliquei aqui só no início. Isso é uma questão também de gosto, tem pessoas que acham que facilita. Quando eu for aplicar o produto na raiz, o segredo é a quantidade. Então eu não posso aplicar muito produto para não manchar a raiz. Eu vou aplicar até a linha do papel. Ó. Vou aplicar até a linha do papel e a quantidade suficiente para fazer essa raiz. Na dobra, também nós temos outro segredo para não manchar. É ela estar bem posicionada e bem travada para esse alumínio não sair do lugar. Então eu vou verificar se não tem cabelo com produto para fora. E quando eu dobrar o alumínio, eu dou aquela travadinha na lateral para ele não descer caso ela se movimente.
Porque o que acontece? Às vezes a gente não trava e a cliente precisa andar pelo salão e o alumínio começa a descer. Então essa trava faz com que o alumínio não desça. Eu vou fazer isso sucessivamente até acabar toda a parte de trás. Uma dica bem importante, quando nós formos fazer retoque de raiz, não cravar o pincel na emenda do cabelo, porque isso faz com que a emenda fique fragilizada. Então a gente vira o pincel na vertical e tira o excesso do produto. Isso é bem importante, é uma dica bem valiosa. Eu vou separar a mecha que está clara, porque não tem necessidade de clarear mais essa mecha. E aonde eu encontrar mechas escuras, aí sim eu posso aplicar o produto. Chegando na lateral, a gente vai fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo na parte de trás. Vamos continuar subindo as mechas até chegar no topo, porque quando chegar no topo, a gente vai fazer a mesma coisa, porém com os alumínios na horizontal para trás. Então aqui mesma coisa, mecha fina, costura bem uniforme e a gente vai dar continuidade assim. Lembrando sempre de respeitar a quantidade de produto na raiz. E isso vai fazer total diferença para não manchar a raiz da cliente. Um pouquinho o produto, não precisa de muito para clarear. Ele não vai vazar dessa maneira. As mechas que estão claras, sempre lembrando de não aplicar produto para não danificar o cabelo. E colocando para fora as pontinhas, porque não adianta também deixar essa ponta para dentro e aí pegar produto na dobra. Bom, agora que nós terminamos a lateral, a gente vai fazer o topo, que é esse pedacinho que sobrou. Como que a gente vai fazer? Mesma coisa, costurando as mechas, e nós vamos fazer em direção à franja. Quando faltar 2 dedinhos assim para terminar, que sobrar só a franjinha mesmo, aí a gente muda a posição, faz da parte da frente em direção para trás. Vou mostrar para vocês visualizarem como que vai ficar essa divisão. Uma dica importante, no caso dela, nós vamos esfumar a raiz, porque ela tá com bastante cabelinho novo, então para um acabamento mais bonito, mais delicado, nós vamos esfumar. Mas digamos que você não vá fazer o esfumado de raiz. É muito importante que a sua mecha ela esteja bem próxima da raiz para não ficar com marcação. E o que faz com que essa mecha fique bem coladinha? A posição do seu alumínio. Se você colocar o alumínio e puxar o cabelo para trás, descendo o alumínio, você já começa com um pouquinho de raiz. Então, dá uma inclinadinha no alumínio que você consegue fazer uma aplicação mais próxima da raiz. Então, inclinado sempre. Pede para a cliente levantar um pouquinho a cabeça, se for necessário. Dá uma escorregadinha na cadeira para que você consiga pegar bem pertinho mesmo, sem ultrapassar a linha do alumínio, claro. Chegando na franja, como eu falei para vocês, nós vamos fazer começando pela primeira aqui, indo para trás. Vai dar em torno de 3 mechinhas aqui. Eu vou fazer ela um pouquinho mais destacada, então eu vou costurar de uma maneira que as mechas fiquem mais próximas uma da outra. Eu não vou dobrar o nosso alumínio ainda, porque eu vou colocar para trás, para ficar mais confortável para ela. Então eu tô só colocando por enquanto assim, depois eu vou trazer para trás fechando. Eu vou trazer a mecha para trás e já vou repassando onde eu vejo que falta produto. Eu vou fazer a dobra nesse mesmo sentido.
Agora nós vamos fazer uma pausa até ele atingir o nível de clareamento. Nós vamos deixar ali numa altura de 9. É muito importante que nesse meio tempo você vá olhando os alumínios, vai abrindo e vai olhando. Aqueles que tiverem atingido o nível de clareamento que a gente deseja, que é o 9, já vai removendo para não danificar o cabelo dela. Depois que a gente enxagou o cabelo da nossa modelo, na altura de clareamento até 9, nesse fundo 9, qual que vai ser o passo a passo agora? Primeira coisa, vou fazer um esfumado de raiz. Eu optei por fazer por conta dos cabelinhos novos que ela tem, mas caso você não queira, não tem problema nenhum. No esfumado de raiz, eu vou utilizar 10 gramas da coloração número 6, 5 gramas da coloração número 4 e 1 centímetro do nosso corretor grafite. Eu vou volatizar para liberar um pouco essa amônia e vou adicionar o dobro de oxidante de 6 volumes. E vou fazer o esfumado de raiz. Caso você não saiba como fazer o esfumado de raiz, você pode voltar nos vídeos anteriores que tem o passo a passo certinho, eu explico certinho para você essa técnica. Aqui nós vamos fazer o esfumado de raiz, logo após nós vamos fazer um tonalizante. O tonalizante escolhido para o cabelo dela é o 103, o nosso loiro areia. Ele vai dar aquele glowzinho, porque já está numa cor bem legal, só para uniformizar as mechas. E logo após nós vamos fazer a reconstrução da linha RP, que vai devolver todos os aminoácidos que o fio dela perdeu durante o processo de descoloração. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessa técnica. E agora que você já tá craque em retoque de raiz, não se esquece de se inscrever aqui no canal e aproveita e já deixa um comentário sobre alguma sugestão que você tenha aqui para o nosso canal. Não esquece também de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Até o próximo vídeo!